Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Deus nos abençoe nessa manhã de estudo da Palavra de Deus. Eu quero pedir para você abrir sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que é onde nós estamos baseando os nossos estudos. Nós vamos estudar hoje dos versículos 12 ao 20. Então, abra sua Bíblia, por favor. Você que nos acompanha aí pelas nossas redes sociais, você de Valadares, né? Nós sabemos que tem pessoas, irmãos e irmãs que já fizeram parte da vida da nossa igreja, hoje estão distantes, moram em outras cidades que também estão conosco. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 6, dos versículos 12 a 19. Eu quero convidar você para a gente pensar um pouquinho no que está registrado. 1 Coríntios 6, de 12 a 19. E você que está nos acompanhando, bom que eu me lembrei disso antes de começar o estudo, você que está aí nos acompanhando pela internet, faça desse momento um momento missionário. Compartilhe agora essa transmissão. Se você nos assiste pelo Facebook, compartilhe para os seus amigos poderem acompanhar. Se você tem um pouquinho mais de habilidade, você pode copiar o link dessa transmissão e lá no grupo do WhatsApp, da sua família, dos amigos, dos colegas de trabalho, todos os grupos que você faz parte, você pode colocar esse link lá e dar também para os seus queridos amigos virtuais a oportunidade de participar, de ouvir a palavra de Deus, né, e dar para eles essa oportunidade nessa manhã. Então faça isso, porque nós vamos ler o texto bíblico agora e vamos tirar algumas lições muito práticas e muito preciosas para a nossa vida. Dito isso, irmãos, vamos ler 1 Coríntios 6, de 12 a 20. Diz assim o apóstolo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo, e eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos, vocês conhecem um personagem bíblico chamado Danal? Sim ou não? Danal. Não está lembrando do nome não, né, Keila? Isso é um bom sinal. Irmãos, depois vocês pesquisem no YouTube sobre uma música de um personagem bíblico chamado Danal. Ele não existe. Mas o que aconteceu? Estava tocando um grupo evangélico numa praça, fazendo um louvorzão, e o pregador pegou o microfone e foi fazer uma pregação, Cleves, sobre o Danal. Danal era um homem de fé, Danal era um homem valente, era um homem com intrepidez. E aí, no final, ele falou a letra da música: solta o cabo, Danal. Só que solta o cabo, Danal, é para soltar o cabo que prende o barco. Danal não é uma pessoa. O homem pregou sobre um personagem que não existe. Gente, é muito interessante, o vídeo é muito engraçado. Quem nos acompanha em casa, se você tiver um tempinho depois, assista, você vai rir sozinho ou com a sua família.
E os irmãos também e irmãs podem assistir. É curtíssimo e muito engraçado, mas nos chama a atenção para um cuidado que nós devemos ter. Você imagina, por exemplo, você está ouvindo, as pessoas ouvindo aquela pregação, pessoas que não têm muito discernimento bíblico, e ouvindo o pregador falar com tanta intrepidez que você precisa ser igual Danal, porque Danal tinha fé, Danal, se ele tivesse na pandemia, ele não ia esmorecer, e você precisa ser como Danal. Você, nossa, que bênção. Só que ele pregou para você sobre a vida de alguém que não existe. Olha que coisa, no mínimo, estranha. A questão de pontuação. Solta o cabo Danal, tudo junto, ou solta o cabo da nau, né, do barco. Agora, irmãos, é interessante a gente parar para pensar nisso, porque, ao mesmo tempo que é engraçado, isso nos chama a atenção para um cuidado que nós não podemos deixar de ter, ou que nós precisamos ter. Com aquilo que é popularmente dito sobre a Bíblia, sobre, né, verdades que parecem verdades bíblicas, e que se nós não tomarmos o cuidado, a gente vai começar a acreditar que aquilo é uma verdade bíblica, e isso vai influenciar a sua maneira de viver. Deixa eu te dar outro exemplo. Alguém já pode ter dito para você, ou talvez você, e você que nos acompanha em casa, já deve ter dito assim, não, porque a Bíblia fala, pastor, faça a tua parte que eu te ajudarei. Faça a tua parte que eu te ajudarei. É bonito de se ouvir, até motiva a gente a trabalhar, a correr atrás, né, a fazer aquilo que nos é responsabilidade. Isso é uma verdade. Agora, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não tem esse versículo. Você sabia disso? Faça a tua parte que eu te ajudarei. E outros ditos populares, que infelizmente alguns irmãos cristãos, evangélicos, acreditam que são ditados bíblicos, que estão na Bíblia, e ensinam isso como se fosse a Bíblia, e o que pode ser um pouco mais perigoso, acreditam tanto que é bíblico, que começam a viver a partir daquilo. Olha o risco, você pegar um ditado popular, achar que aquilo é uma verdade bíblica, e por achar que é uma verdade bíblica, você começar a viver a partir daquilo. E quando você assustar, você está vivendo a partir de uma verdade que não está na palavra de Deus. E eu estou dizendo tudo isso para você porque é justamente isso que está acontecendo com os coríntios. Quando você vê, por exemplo, o apóstolo Paulo falar desse versículo que nós tanto conhecemos, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Sabe todas as coisas me são lícitas? Isso era um ditado popular que os coríntios falavam. Eles entenderam errado o ensinamento de Paulo, e se apegaram a esse trechinho do ensinamento de Paulo, falaram, não, Paulo já falou para a gente, que a gente pode todas as coisas, que nós somos livres em Cristo, o Evangelho nos dá liberdade. Então, por causa disso, nós podemos todas as coisas. E nós vamos ver onde isso estava levando esse povo e essa igreja. Então, é importante que a gente perceba isso. Segundo lugar, que a gente perceba também, talvez você já tenha observado, que Paulo está falando de um assunto que a gente poderia chamar de imoralidade sexual. E possivelmente alguns homens daquela igreja estavam procurando prostitutas para se relacionar com elas e defendendo o direito de fazer. Com que pretexto? Todas as coisas me são lícitas. Só um detalhezinho, porque senão você pode se assustar além do normal. A igreja de Corinto estava numa cidade que existia uma religiosidade pagã muito forte. E aquela religiosidade pagã trazia consigo um culto a uma deusa, e este culto envolvia a prática de relacionamentos sexuais como expressão de culto. Então, imagine você que muita gente veio dessa religião pagã para o cristianismo e ainda não entendeu que isso precisa ficar lá fora. E houve uma ideia estranha de que ele pode todas as coisas. Então, existe nessa igreja homens com a mente completamente complicada, defendendo isso. Então, eles não estão entendendo, e o que Paulo vai tentar fazer é ajudá-los a entender,
que a liberdade que eles têm em Cristo não é uma liberdade que os dá a possibilidade de fazer tudo o que eles querem. Eles são livres em Cristo, tudo é permitido, mas eles precisam tomar um certo cuidado para usar a sua liberdade de uma maneira que glorifique a Deus e que traga edificação para a igreja. Então, quando você perceber alguém falando de liberdade, fala, olha, minha irmã, mas eu sou livre, Jesus me libertou, né? Jesus mesmo falou que nele eu seria livre, que a verdade me libertaria, isso é verdade bíblica, mas ela não libertaria para fazer aquilo que a gente quisesse e para viver do jeito que a gente quisesse viver essa liberdade. Nós vamos aprender a partir daqui e um pouco mais à frente, por volta do capítulo 10, que existem alguns limites para a liberdade do cristão. Você está estudando hoje uma das passagens bíblicas mais importantes do Novo Testamento. Esta passagem que o apóstolo Paulo está trazendo, ela vai resolver dois problemas muito grandes. Primeiro problema, ele vai nos lembrar da importância do nosso corpo. E quando ele está falando corpo aqui, ele está falando do corpo mesmo, esse seu corpo aí, que se você se beliscar agora, você vai sentir dor. Por quê? Na época de Paulo, era muito comum uma ideia assim, Rosália, que o corpo era uma prisão para a nossa alma. Que quando Jesus voltasse, Jesus ia nos libertar dessa prisão, ia destruir esse corpo e a gente ia ficar livre dessa prisão, ia libertar o nosso espírito. Era muito comum essa ideia. Então o apóstolo Paulo vem para corrigir esse ensino, vem para ajudar os irmãos a entenderem a importância que o corpo tem para a ressurreição, para a vida eterna, na volta de Cristo. E outro detalhe, o apóstolo Paulo também vai corrigir aquela ideia assim, o meu corpo, as minhas regras, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Não, senhor, não, senhora, alto lá. Primeira coisa que Paulo vai deixar bem claro, o corpo não é seu, ok? E ele vai dizer, então se o corpo não é seu, você tem que viver de acordo com o dono deste corpo que você vive a partir dele. Então é importante a gente parar e tentar perceber essas duas questões. Então, partindo de tudo isso, o apóstolo Paulo vai começar, versículo 12, corrigindo essa ideia de que tudo era permitido, de que tinha o direito de fazer qualquer coisa. É assim que muitos daqueles irmãos pensavam. Não, pastor, agora eu sou livre, eu tenho direito de fazer, eu tenho autoridade para fazer o que eu quiser. Uai, Paulo, mas você ensinou algo para a gente nesse sentido. O que Paulo ensinou? No que diz respeito à comida, não é mais a lei judaica que vai dizer para a gente se você pode comer a carne de porco ou não. É lícito você comer uma costela de porco hoje no almoço. Paulo diria isso para você. É lícito. Não existe mais uma restrição alimentar como havia no Antigo Testamento. É lícito, por exemplo, você viver os seus dias e considerar que todos os dias são santos e que não existe mais aquele dia da festa dos tabernáculos, aquele dia da festa X, como as festas judaicas, do Antigo Testamento. É lícito você viver os seus dias considerando que você tem que viver todos para a glória de Deus. É lícito, por exemplo, os homens não mais praticarem a circuncisão, porque a circuncisão é um rito do Antigo Testamento. E ela não faz parte, a circuncisão não foi incorporada pela fé cristã. Então é lícito não circuncidar, é lícito comer carne de porco, é lícito viver todos os dias para a glória de Deus e não fazer mais diferença entre dias e dias. É disso que Paulo estava falando. Paulo não estava falando assim, você é livre para fazer o que você quiser. Se você quiser usar o seu corpo do jeito que você quiser, você pode. Como um ditado que tem hoje nos nossos dias defendendo algumas práticas. Algumas pessoas usam exatamente essa frase, o meu corpo, minhas regras. Só que o que essas pessoas precisam entender é que tem alguém que fez o mundo e que o corpo não é delas. Então você não faz o que você quiser com aquilo que não é seu. E é justamente isso que Paulo estava tentando colocar na cabeça daqueles irmãos, corrigir na mente daqueles irmãos essa confusão que eles fizeram com o ensino bíblico. Percebe? Tinha gente vivendo práticas que para nós, nos nossos dias, dias tão assim,
tão complicados na questão da moralidade, que até hoje, nos nossos dias, para grande parte das pessoas é algo complicado. Tratar a sexualidade do jeito que essas pessoas de Corinto estavam tratando. Agora, lá atrás, por entenderem que tudo é lícito, eles estavam embarcando em práticas que são completamente condenáveis biblicamente e por grande parte das pessoas e da nossa cultura dos nossos dias. Então, aqui é que é interessante a gente perceber isso. Eles estão numa crise de autoridade. Eles não têm liberdade para agir como quisessem. A liberdade não é liberdade sem restrição. Não aconteceu assim, olha, a Marlene converteu, agora quem estabelece os limites para a vida da Marlene é a Marlene. Por quê? Todas as coisas são lícitas. Por quê? Porque ela tem liberdade para agir como quer. Por quê? Não é isso que Paulo estava ensinando, havia ensinado, e era justamente isso que ele queria corrigir. E é justamente isso que nós precisamos retomar na nossa caminhada cristã, e entender, por exemplo, que a nossa conduta da verdadeira liberdade, ela não está fundamentada no direito que eu tenho de fazer o que eu quiser. A minha liberdade, ela deve ser usada para o meu benefício, sim, mas em última instância, ela também deve ser usada para o bem daqueles que estão ao meu redor. Vamos inverter a lógica, que vai ficar mais fácil de entender. Eu sou livre para fazer isso, e vamos dizer que isso é uma coisa realmente permitida para mim. Mas se o fazer isso é proveitoso para mim, e é prejudicial para Isaura, para aquele e para Nilda, eu não vou fazer, porque não é proveitoso para quem está ao meu redor, só é proveitoso para mim. É disso que Paulo vai ensinar para esses irmãos. E gente, perceba, tenta depois imaginar quanto problema isso nos livraria se a gente entendesse a liberdade cristã assim. Eu sou livre, eu posso fazer, mas isso não é proveitoso para a minha família, não é proveitoso no trabalho, para os meus colegas de trabalho, não é proveitoso para a minha igreja, para os meus irmãos. Então, eu vou abrir mão da liberdade que eu tenho por amor a esses irmãos. E aqui é interessante a gente pensar numa coisa. Nós vamos pensar em duas coisas. Primeiro, essa ferramenta aqui que agora virou companhia, né, de dia a dia. Tem alguma lei hoje que te proíbe? Talvez até tenha, mas há um tempo atrás não tinha uma lei que te proibia andar sem máscara na rua, a entrar em ambientes sem máscara. Hoje eu acho que existe uma lei estadual, Minas Gerais, que nos obriga. Se ela é cumprida ou não, é outra história, mas que ela existe, ela existe. Mas vamos dizer que ela não existisse. Não tem uma lei que te obriga, que vai te punir se você andar sem máscara. Mas você sabe muito bem que você pode estar ou contaminado com o Covid-19 assintomaticamente, você não tem sintoma, e você transmite, ou você pode ser contaminado e cumprir a cadeia e contaminar. Vamos dizer que não tivesse uma lei que obrigasse. É lícito você andar sem máscara para cima e para baixo? Se não tiver uma lei que te obriga, é lícito. Mas a sua liberdade, nesse momento, é proveitosa para o outro? Não é. Então, o que você tem que fazer? Você vai abrir mão da sua liberdade e vai botar a sua máscara. E vai administrar o incômodo. E vai tentar arrumar um jeito da lente não embaçar. Percebeu como é que a liberdade, como é que isso está presente hoje? Não, mas pastor, mas não tem lei que proíbe. Ok, não tem lei que proíbe, mas se isso não é proveitoso para quem está ao seu redor, especialmente nesses dias, você, como um crente livre no Evangelho, você vai abrir mão da sua liberdade para o proveito do outro. Ok? Então é disso que Paulo está falando. Outro exemplo, e esse exemplo, no final do estudo, eu vou comunicar uma decisão do conselho. É lícito nós celebrarmos a ceia do Senhor hoje? É óbvio. É lícito ter no culto à noite a ceia do Senhor? Com certeza. Mas você já parou para pensar que os irmãos do grupo de risco vão ficar olhando do celular, da internet, entristecidos, porque primeiro que já não podem vir à igreja, e aí tem lei que proíbe. Segundo, porque vai ter ceia, e eu não vou poder participar.
Nós temos a liberdade para participar da ceia? Temos. Mas nós também precisamos pensar se a nossa celebração não entristece o coração de quem não pode. Já parou para pensar nisso? Você está aqui celebrando. E na sua celebração talvez não vai ter espaço para a tristeza do que não pode celebrar com você nesse momento. Olha como que isso vai chegando em questionamentos profundos conosco. Vou botar mais uma pulga na sua cabeça desse assunto, aí depois do aviso você vai entender. Quando o povo de Deus estava no cativeiro babilônico, será que tinha espaço para a celebração da Páscoa? Todo mundo celebrando o cativeiro, fazendo festa. Porque a celebração da Páscoa para judeu é festa. É outro clima. Não. E eu te provo que não, porque quando nós lemos, por exemplo, se não me engano, o Salmo 125, ele fala que eles assentavam na beirada do rio da Babilônia e choravam. E o povo falava assim: cantem! Vocês não vão cantar? Vocês são o povo da cantoria. Como que nós vamos cantar aqui? Longe do templo, longe da nossa cidade, presos. Nós vamos chorar aqui, nas margens do rio da Babilônia. Não tinha clima de festa, não tinha clima de celebração. Entendeu? Então guarda isso tudo, que no final do estudo você vai entender. Fica agora claro na sua mente que a sua liberdade e a minha, ela é limitada por aquilo que é proveitoso para o outro, em todos os aspectos. Qualquer coisa que você quiser pensar, eu sou livre para fazer isso, não tem nada que me impeça, não é pecado e nem crime. Isso é proveitoso para quem caminha comigo, para a minha família, para o meu casamento, para a minha igreja, para o meu colega de trabalho. Não, não é proveitoso. Vai dar problema, vai dar discórdia, vai escandalizar, vai gerar dificuldade. Então eu abro mão da minha liberdade por causa dele, por causa dela, por amor ao irmão. E aí, olha como que essa história de ditado popular está influenciando os coríntios. Segundo ditado popular, versículo 13. Eles falavam com Paulo isso. Paulo, os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus vai destruir os alimentos e o estômago. Na vida, no porvir, a gente não precisa de estômago. Na vida, no porvir, a gente não precisa de alimento. Paulo está dizendo, verdade. Mas essa lógica não se aplica ao que nós estamos tratando. Aí ele completa o versículo 13. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor Jesus, e também nos ressuscitará. Como que Paulo corrige esta afirmação destes irmãos e traz consigo alguns elementos profundos da fé cristã? Ele está dizendo por que a lógica de o alimento ser para o estômago, o estômago ser para o alimento, não se aplica a essa história de o corpo ser voltado para a sensualidade e para... gente, eu ia falar uma palavra que não é a palavra que eu preciso usar. Para a imoralidade sexual, e a imoralidade sexual não é para o corpo. Essa lógica não se aplica. Por quê? Porque o corpo tem uma relação direta com a obra de salvação que Deus está fazendo conosco. Deus não vai salvar só a sua alma. Deus vai salvar você por inteiro, completamente. Se entender que o estômago e o alimento não têm importância nenhuma para a ressurreição, para a vida eterna, o corpo tem. Você vai ter um corpo. E na ressurreição de Cristo, Cristo ressuscita corporeamente, e ali já traz um indício para nós, uma indicação, como será a nossa ressurreição. Quando nós ressurgirmos dos mortos, se é que nós vamos estar mortos quando Cristo voltar, se nós ressurgirmos, nós voltaremos integralmente, corpo e alma, ok? Então, por isso é que Paulo fala, aqui no versículo 13, porém o corpo não é para a impureza, ele está dando importância ao corpo, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo, versículo 14. Deus ressuscitou Jesus e também nos ressuscitará pelo seu poder.
e nos ressuscitará como Cristo foi ressurreto. Como que Cristo foi ressurreto? Um espírito ambulante, né? As pessoas tentavam encostar em Jesus depois da ressurreição e o braço passava. Não, ele falou com Tomé, falou, encosta aqui no meu lado, aqui, onde é que eles cortaram. Vem cá, encosta, põe o dedo aqui. Ó. Eles encostaram no Senhor. Ele foi ressurreto. O seu corpo foi ressurreto. Então é interessante a gente perceber. O que Paulo está fazendo? Como que Paulo está corrigindo um engano? Ele vai lá no Antigo Testamento, pega a criação, como Deus criou tudo bom. Quando ele criou o seu corpo e o meu, ele falou que era bom. E agora ele vai lá na ressurreição e na consumação e lembra aqueles irmãos que assim como Deus ressuscitou o Senhor Jesus, ele vai nos ressuscitar. Ou seja, o nosso corpo tem valor. Ele não pode ser descartado para a gente entender isso. E aí ele restaura, ele recupera na cabeça daqueles irmãos essa importância que eles não davam. Lembra que eu acabei de dizer? Para os coríntios, para muitos deles, o corpo aprisionava a nossa alma, e quando a gente morresse, o corpo vai libertar a nossa alma. O corpo é uma prisão que aprisiona a nossa alma. Paulo está dizendo, não senhor, o corpo é importante, foi feito pelo Senhor, e ele vai ser ressuscitado no último dia. Aí ele prossegue, versículo 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porém, eu porventura tornaria os membros de Cristo e faria membros de meretriz? Absolutamente não. Os corpos dos crentes, o meu e o seu, são membros do corpo de Cristo, são membros do corpo do Senhor. E se eles estão unidos ao corpo do Senhor, eles não podem se unir a uma prostituta. É isso que Paulo está dizendo para aqueles irmãos. Que os nossos corpos, que todos nós somos membros do corpo de Cristo, e é por isso que nós não podemos ir lá amputar um membro do corpo de Cristo e colocar esse membro no corpo de uma prostituta. É essa linguagem e é esse problema, e é essa afirmação que Paulo está fazendo. Os nossos corpos estão ligados ao corpo de Cristo. E se eles estão ligados ao corpo de Cristo, eles não podem ser ligados a nenhum outro corpo. É por isso que ele já responde a pergunta. Absolutamente não. Interessante. Olha na sua Bíblia como que ele começa o versículo 15. Não sabeis. Se nós fôssemos mudar um pouco a linguagem, era como se Paulo estivesse falando assim, eu já ensinei para vocês que vocês são membros do corpo de Cristo. Vocês sabem disso. Vocês sabem que são membros do corpo de Cristo. Vocês sabem que os vossos corpos são membros do corpo de Cristo. Já que vocês sabem, como que nós vamos tomar os membros do corpo de Cristo e fazer membros de meretriz, membros de prostituta? É impossível, isso não pode acontecer, absolutamente não. Aí ele explica ainda com uma riqueza de detalhes nos versículos 16 e 17. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, olha que frase interessante que ele incluía na conversa, serão os dois uma só carne. Gênesis 2. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Mais uma vez Paulo dizendo, vocês sabem que aquele que se une com uma prostituta forma um corpo com ela. Irmãos, olha que coisa interessante, o se unir aqui é relação sexual. E isso nos ajuda a nos lembrar de dois outros pontos que eu não vou aprofundar neles, porque eles são periféricos, eles não são principais. Percebe que Paulo está dando a importância à união sexual do casamento? Como que ele está aumentando a nossa percepção que o casamento para nós hoje é a gente assinar um papel. Na concepção judaica, a união se dava quando o casal tinha uma relação sexual. A primeira relação sexual depois das núpcias. É por isso que Paulo está dizendo, você não pode se unir à prostituta e estar unido a Cristo. Você vai ser uma carne com Cristo e vai ser uma carne com a prostituta? Não tem jeito. Porque você é um com o Senhor. Você é um espírito com Ele. Então, se você está unido ao Senhor, você não pode se unir a uma prostituta. Então, é interessante a gente perceber esses detalhes e perceber, como Paulo está dizendo, vocês já sabem disso.
eles já sabiam disso, algumas ideias erradas influenciaram a mente deles, e eles começaram a praticar aquilo que eles já sabiam que não podia praticar. É um cuidado que a gente tem que ter. É por isso que quando nós voltamos ao culto, eu falei aqui que a gente precisava ouvir a Cristo, porque tem muita gente falando muita coisa. Você ouve um pregador, ele te leva para cima, aí você ouve outro pregador, ele te leva para o lado, você ouve o outro, ele te leva para o outro lado, e você fica assim, para que lado que eu vou? E daqui a pouco você ouve alguém que não ensina a Bíblia, não ensina a palavra de Deus, não tem fidelidade teológica, e te influencia a praticar coisas que você já sabia que não deveria ter praticado. É isso que está acontecendo com esses irmãos. E é por isso que Paulo está dizendo para eles, não sabeis, ou não sabeis, vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Então é importante que a gente pare para perceber esses pequenos detalhes, para que a gente não caia na mesma armadilha. E então, no versículo 18, Paulo dá uma ordem para eles. Já que vocês sabem de tudo isso, então faz o seguinte, fuja da impureza. Versículo 18. Já que vocês sabem de tudo isso que eu acabei de dizer, fujam da impureza. E ele completa, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade, pratica contra o próprio corpo. Então, Paulo está dizendo para aqueles irmãos, ao ter uma relação com uma prostituta, o homem, ele tira a sua condição de ser unido a Cristo, de ser o templo do Espírito Santo, e ele comete um pecado com uma prostituta, e ele se torna membro do corpo dela. Então Paulo está dizendo, gente, esse pecado que vocês estão cometendo, e alguns estão até defendendo, está fazendo com que vocês se coloquem como alguém ligados ao corpo de uma prostituta, inclusive se sujeitando a ela. Então, já que vocês estão expostos a isso, já que vocês sabem que não deveriam, fujam disso. E eu estava lendo um comentário do reverendo Hernandes, ele falou, ele lembrando a gente do seguinte, todas as vezes que Paulo vai ensinar sobre imoralidade sexual, ele não fala para a gente lutar contra, ele fala para fugir. Ele fala para a gente resistir ao diabo. Olha que diferença de linguagem que Paulo usa, e isso nos diz muito. Se são desejos nesta área contra os quais pessoas cristãs lutam, então eles devem fugir, eles não devem se expor à tentação, eles não devem se expor a ambientes, a pessoas, a telas, a tudo aquilo que expõe e aumenta a tentação. Ele tem que fugir, ele tem que admitir que não pode, que se tentar vai dar problema, foge, do diabo você resiste. Então percebe que coisa interessante, que detalhe interessante. E aí ele prossegue, para finalizar com os versículos 19 e 20, falando uma coisa muito interessante. Aí ele fala de novo, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, versículo 20, porque fostes comprados por preço, agora glorificai a Deus no vosso corpo. Acompanhe o raciocínio comigo, olhando do final do versículo 20 para cima, fazendo o exercício contrário. Nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Por que nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo? Porque nós, integralmente, alma e corpo, fomos comprados por um grande preço. Nós fomos comprados por um grande preço. Que preço é esse? Cristo na cruz do Calvário. Se nós fomos comprados por um grande preço, de quem nós somos? Nós somos de Cristo. Nós não somos de nós mesmos. E pelo fato de sermos de Cristo, comprados por Cristo, e não sermos de nós mesmos, quem habita em nós? O Espírito Santo, o Espírito de Cristo. É isso que Paulo está ensinando aí no versículo 19. Se nós voltarmos do 19 para o 20, o que nós vamos afirmar? O Espírito Santo habita em nós. E aqui vai só um lembrete para você, por favor. O templo não é isso aqui, ó. Tá? Isso aqui não é um templo. Você é um templo. Esse ambiente se torna sagrado quando nós, em nome de Jesus, invocamos a Deus para cultuá-lo. Aí muda a conversa. A gente foi embora, acabou o culto, isso aqui é um prédio.
Não existe templo. Biblicamente falando, não existe templo. E deixa eu colocar mais uma pulga atrás da sua orelha. Como você está mais dentro de casa, você tem tempo para estudar a Bíblia. No primeiro templo, a glória de Deus encheu o templo, o Antigo Testamento. No segundo templo, não tem manifestação da glória de Deus. Será por quê? Onde que a glória de Deus se manifesta? E vimos a sua glória como a glória do unigênito, como a glória do Pai, em Cristo. E em Cristo nós nos tornamos o templo do Espírito. Percebe por que a gente tem que ter cuidado com o corpo? Percebe por que o templo não é mais isso aqui? Percebe por que quando nós estamos aqui cultuando a Deus, esse espaço se torna sobrenatural? Porque os templos, a igreja, está no ambiente. Então para pensar nisso. E vê se, quando você chega aqui, você olha assim e fala, templo. Se isso tem alguma conexão com o que o Evangelho ensina. Nós somos o templo do Espírito, santuário do Espírito, versículo 19. Nós somos de Deus. Se o Espírito Santo habita em nós, nós somos de Deus. Aí você vai para o versículo 20. Por que, pastor, que nós somos de Deus? Porque nós somos comprados por um alto preço. E se nós somos de Deus, se o Espírito habita em nós, fomos comprados por um alto preço, nós devemos glorificar a Deus com o corpo que não é nosso. Agora volta um pouquinho. Lembra que eu falei que tem gente hoje dizendo, meu corpo, minhas regras? E falam isso para defender a prática do aborto? Percebe que, pelo menos para o cristão, essa ideia é inaceitável? Porque o corpo não é seu, e você não pode fazer com ele o que o dono dele não permite. E, gente, se nós formos aplicar isso aqui, assim, tem uma série de outras implicações que a gente teria que fazer um outro estudo para falar só disso. Vou aqui dar os créditos para o presbítero Júnior, alimentação, aquilo que a gente toma, como a gente, o sedentarismo, as doenças que a gente tem por cuidar mal do corpo, isso tudo é a aplicação desse texto, desse princípio, de o corpo que nós temos não ser nosso. E aí a gente encerra pensando o seguinte, o corpo que nós temos está incluído na obra redentora. Então, quando nós formos ressuscitados com Cristo, nós teremos corpo. O corpo é a habitação do Espírito de Deus. E isso significa que nós pertencemos a Deus, que nós não pertencemos a nós mesmos e que por causa disso nós devemos viver para a glória de Deus com os nossos corpos. Para finalizar, mais duas aplicações importantes. Eu fiz algumas. Nós precisamos retomar na nossa vida a doutrina da santidade do corpo. Esse corpo que você está vivendo a partir dele, ele pertence a Deus. Jesus comprou você inteiro na cruz do Calvário, ok? Então nós devemos fugir da imoralidade sexual por causa disso, mas nós devemos fugir de outros comportamentos e atitudes que são feitos a partir do corpo que nós vivemos a partir dele, que não é nosso, que é de Deus, e que não combinam com aquilo que Deus quer que nós pratiquemos, falemos, ou a forma como nós devemos viver. Então, este ensinamento, essa retomada da valorização do corpo, ela nos leva não só a fugir da imoralidade sexual, mas quais são os outros atos, comportamentos e atitudes que também devem ser abandonados, porque são feitos a partir do corpo que foi comprado pelo preço da vida de Cristo. Santidade do corpo. Santidade do corpo não envolve só a área sexual, envolve envolve outras áreas que às vezes nós não prestamos atenção. Nós precisamos nos lembrar que tanto o corpo quanto a alma tem valor para Deus. Deus comprou você completamente. Deus vai ressuscitar o seu corpo. E isso aqui precisa corrigir outro equívoco nosso. Você já viu alguém falar assim, com boa intenção, irmãos, não estou falando que é por maldade. Aí alguém tem uma oportunidade, vem aqui, não, irmãos, porque a igreja precisa evangelizar, a igreja precisa ganhar almas para Jesus. E o corpo? O que a gente faz com ele? Você não percebe, mas por trás dessa expressão,
está a mesma heresia que influenciava os coríntios. Que o que importa é a alma. Que a alma é mais importante do que o corpo. Percebe? Perceba como grande parte do discurso evangelístico está ligado à salvação da alma e a valorização das necessidades do corpo, muitas vezes são diminuídas. O importante é você pregar o evangelho e salvar a alma da pessoa. Mas e as necessidades que o corpo dela tem? Que também é importante. Então, preste atenção como por trás de algumas práticas estão algumas falsas ideias. Lembra do Danal? Vamos voltar no início da aula e a gente amarra tudo. Lembra do Danal? Lembra do faça a tua parte que eu te ajudarei? Lembra do todas as coisas me são lícitas? Lembra de que o corpo não tem importância? Tudo isso é falsa ideia que influenciou prática. Então, ao final desse estudo, eu gostaria que você lembrasse disso. Você pertence a Deus, sua vida foi comprada por um alto preço, é por isso que o Espírito Santo habita em você. E por causa disso, nós devemos fugir não somente da imoralidade sexual, mas de qualquer outro comportamento ou atitude que não honre a Deus com o nosso corpo. Segundo lugar, se você for pensar na prática evangelística, lembre-se, Deus vai ressuscitar tudo, corpo e alma. Então, por favor, tente pensar um pouquinho melhor essa história de você ganhar almas para Jesus. Pense nisso. Você ganha pessoas, ganha vidas, corpo e alma. E quando alguém for salvo, as suas necessidades da alma precisam ser supridas, mas as necessidades do corpo também. Porque tanto o corpo quanto a alma são importantes para Deus. Ok? Então, irmãos, a gente fecha esse estudo pensando um pouco nisso, aprendendo, a respeito de tudo isso que nós tratamos aqui. E eu finalizo, antes de dar só o aviso e orar, pedindo para você tentar fazer esse exercício. É um exercício de tentar comparar aquilo que você acredita e que molda a sua vida com a Bíblia. Eu falei de faça a tua parte que eu te ajudarei. Esse é um ditado que a gente ouve dizer, mas tem vários outros. E que quando você para pensar, assim, gente, isso não tem base bíblica nenhuma. E eu estou acreditando e vivendo a partir disso. Eu vou te dar uma dica aqui. Você tem um tempo de igreja enorme, eu não tenho talvez contra alguns irmãos que eu estou vendo aqui, mas eu também não tenho pouquinho tempo. Nós já vimos muita coisa acontecer na igreja. Quantas confusões nem teriam acontecido, se a gente entendesse que esse espaço aqui não é um templo. É diácono chamando a atenção de menino, é pai ficando bravo, é diácono brigando porque não pode encostar na bateria. Tudo por trás disso é porque isso aqui é o templo. E nós estamos no templo, e quando a gente está no templo, percebe? Quantas tensões a gente não viveria menos como igreja? Só que alguém diz para você que essa construção é igual ao templo do Antigo Testamento. Ninguém diz para você e bateu nessa tecla assim, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. E talvez você deveria cuidar do seu corpo como a gente se preocupa com esse espaço. Pensa nisso. A gente precisa aproveitar esses tempos de estudo bíblico e pensar como os falsos ensinamentos moldam a nossa prática cristã. Moldam a nossa prática cristã. Então pensa nisso, porque isso pode te ajudar a corrigir algumas coisas que não são bíblicas e que talvez tragam até sofrimento para a sua vida. Porque você acreditou a vida inteira em algumas coisas, te disseram, mas nunca te disseram biblicamente. Eu encerro com um exemplo. Eu sou um daqueles que luta para poder não tomar Coca-Cola assim, do jeito que eu gostaria. Muito. E a maioria das vezes, nos últimos anos, eu tenho vencido as batalhas diárias e algumas derrotas. Mas, irmãos,
se nós entendêssemos que o corpo é tão importante para Deus quanto a nossa alma, a Coca-Cola seria, assim, afastada da nossa vida. Por quê? Porque ela prejudica o seu corpo. É um exemplo pequeno. Açúcar, sal que aumenta a pressão, açúcar que faz você, que não é diabético, se tornar diabético. Percebe? Eu não vou nem falar de cigarro e álcool, porque isso aí já é óbvio. Estou falando das coisas que estão no dia a dia, que você bota na mesa. Não, essa comida dá muito sem sal. Ixi, bota sal na comida. Aí daqui a 3 anos está tomando Captopril e os outros remedinhos que existem. Percebe, gente, como que o ensino como esse não está ligado só a uma área da imoralidade sexual? Como isso vai corrigindo a nossa vida? A gente precisa fazer esse exercício, tá bom?